Abra sua Bíblia no livro de Nehemiah. E tá todo mundo, o Carlão tá até assim, meu Deus, de onde ele tirou essa? Nehemiah. Quem já sabe? Neemias, ou Nehemiah. É que de vez em quando a gente quer dar uma de chique e quer falar em hebraico. O nome de Neemias é Nehemiah. Nehemiah quer dizer Deus é consolo. Diga, o Eterno é o meu consolo. Diga, Deus é o que me conforta. Amém. Capítulo de número 4. Capítulo de número 4. Nehemiah, capítulo 4. Neemias, capítulo 4 diz assim: Todavia, sucedeu que quando Sanbalate ouviu que nós edificávamos a muralha, ele ficou enfurecido e teve grande indignação e zombou dos judeus. E ele falou diante dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: O que fazem esses fracos judeus? Fortificar-se-ão? Sacrificarão? Acabarão eles em um dia? Reviverão as pedras dos montes de entulho que estão queimadas? Ora, Tobias, o amonita, estava junto dele e disse: Mesmo que eles edifiquem, se uma raposa subir, ela porá abaixo a sua muralha de pedra. Diga, misericórdia. Amém. Neemias é um homem que fez parte do cativeiro, isto é, do tempo de exílio. E esse moço ficou exilado na Pérsia. Ali ele servia como nobre que ele era, como um rapaz, como um homem de categoria. Ele foi colocado para ser copeiro do rei. Copeiro não é um empregado comum. Copeiro é aquele que é a segurança, é o secretário do rei. Por exemplo, o Denis hoje está de copeiro do rei. Copeiro é aquele que come antes do rei, que prova a comida do rei, é aquele que prova a bebida do rei. Porque era muito comum os cozinheiros serem infiltrados ali por cozinheiros inimigos, envenenar comida, envenenar bebida, com o intuito de matar o rei. Então o copeiro era aquele que acompanhava o rei em tudo e provava antes a comida do rei, a bebida, para evitar, porque ele era o primeiro condenado à morte. Neemias era assim do rei Artaxerxes, rei da Pérsia, lá pelos idos de 460 e pouco, salvo engano, antes de Cristo. E ele estava lá mais um dia. Este homem começou a se sentir incomodado. Ele pensava na sua cidade, Judá. Ele pensava no seu povo, os judeus, dizendo: eu estou aqui de boa, comendo e bebendo da fartura do rei da Pérsia. Eu estou aqui vivendo do bom e do melhor. Ainda que não estou em minha terra, estou vivendo do bom e do melhor. Mas e o meu povo? E aqueles que habitam lá na minha terra? E os meus parentes, meus amigos e os meus concidadãos? Então Neemias pergunta para o seu irmão Hanania: como está aquele povo? Qual a situação de Jerusalém?
porque ele sabia que Jerusalém tinha sido invadida, Nabucodonosor e tantos outros que vieram e destruíram a cidade, derrubaram os muros. E a proteção de uma cidade, os muros, para quem já foi em Israel, em Jerusalém, conhece a Jerusalém antiga, você vê que há muros mais altos do que esse prédio, muros que tem caminhos por cima dos muros para a gente passear vendo a cidade. É um passeio turístico, andar por sobre os muros de Jerusalém. Então, muros largos, fortes de pedra, que é a proteção. Antes de Neemias voltar do cativeiro, o sacerdote e escriba Esdras, ou Ezra, ele tinha vindo. Com muita dificuldade ele conseguiu restaurar o templo. O templo é o lugar da presença de Deus. O sacerdote se preocupou com o lugar da presença de Deus. Reedificou o templo, o lugar em que Deus diz: ali habitará o meu nome, ali eu estarei para que o ajuntamento esteja comigo. Deus é um Deus que está conosco quando eu estou só. Mas Deus é um Deus que nos convoca aos ajuntamentos. E em Neemias mesmo você vai ouvir: quando ouvires o som do chofar, na sua Bíblia, da buzina, ajuntai, é Deus chamando. O chofar era tocado para ajuntamento de guerra, para ajuntamento de festas e para o ajuntamento de retirada de um lugar para o outro. Então, quando o chofar tocava, cada toque do chofar indica, cada som do chofar indica uma das finalidades daquela tocada, daquela música. E Esdras tinha reedificado o templo. Só que o lugar da presença de Deus estava vulnerável. Era preciso também restaurar os muros da cidade. E vem Neemias, que está lá na Pérsia, e o rosto de Neemias começou a denunciá-lo diante do rei Artaxerxes. E o rei olha para Neemias e pergunta: mas o que você tem? Doente você não está. Eu sei que você não está doente. Então por que você está com essa cara feia? Está escrito exatamente assim na Bíblia. Lógico que a Bíblia escolhe palavras mais, porque decaiu o teu semblante. Eu vou dizer: está com cara feia por quê? E aí Neemias diz uma coisa, entra, ele vê a porta aberta para a solução de um problema que o afligia. Uma lição que nós devemos aprender aqui: se eu estiver diante de Deus, Ele abre portas onde não parece ter uma. Se Neemias tivesse se dirigido a Artaxerxes para reclamar, para falar, sem que a porta estivesse aberta, era sentença de morte. Nenhum homem, nenhuma mulher se dirige a um rei naquele tempo sem ser convidado. Mas pastor, você não acabou de falar que Neemias ficava junto do rei? Mas ele não tinha direito de fala. Não pensa que porque eu era rei eu poderia chegar falando tudo a toda hora, reclamando as pitangas, reclamando da vida, reclamando de tudo. Não, Neemias estava na dele. E o semblante de Neemias denunciou, e o rei pergunta: o que você tem? E Neemias diz: é por causa do meu povo, da minha cidade, que eu fiquei sabendo que está tudo destruído. No capítulo de número 1, olha a notícia. Capítulo 1, verso 3. E veio Hanani, um dos meus irmãos. Capítulo 1, verso 2. Agora 3. E eles me disseram: o restante que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo, e vergonha, e angústia, em miséria. É esta a situação dos que ficaram lá.
Então Neemias, ao ouvir estas palavras, no verso 4, lamenta, chora, se assenta, jejua e ora diante do Rei dos céus. Sabe por que tem muita gente derrotada? Porque ela chora do problema, mas chora para a pessoa errada. Neemias, quando viu a situação do seu povo, dos seus antepassados, ele se assenta, ele ora, mas ele ora e ele fala, ele reclama para Deus. Precisamos aprender quem nós somos, precisamos aprender a quem nós recorremos, precisamos saber que o Deus dos céus tem sempre uma porta aberta para a nossa comunicação. Eu disse que uma porta aberta para nós avançarmos, mas Ele tem uma porta aberta para a nossa convocação, para a nossa comunicação. Quando o véu do templo se rasgou há 2000 anos atrás, quando Jesus bradou na cruz do Calvário, a porta da comunicação para todo o ser humano foi aberta novamente. A porta da comunicação para com Deus está aberta. Essa porta você não está vendo com seus olhos, é impossível, mas saiba que nada pode impedir a nossa oração para com Deus, senão a nossa falta de vontade, senão a nossa falta de estímulo, senão a nossa falta de querer, um querer imperativo, o querer que diz, apesar de eu não estar com vontade, eu vou fazer. Mas tem gente que serve as suas vontades. Eu não estou com vontade, eu não vou fazer. Eu não estou com vontade de levantar a mão, eu não levanto. Eu não estou com vontade de orar de joelho, eu não oro. Eu não estou com vontade de orar, eu não oro. Gente, você quer os melhores momentos, as orações mais ungidas, são aquelas que eu faço quando não estou com vontade, mas eu faço a vontade imperativa agir sobre a vontade reativa. Quem entendeu? Quando eu digo eu vou fazer, mas eu estou sem vontade, eu vou fazer sem vontade. É que nós nos entregamos muita preguiça. Neemias ora, fala com Deus e Deus abre uma porta. Quando a gente fala com Deus, Deus abre uma porta. E aí, diante do rei, Neemias confessa e o rei fala: tá fácil. Olha quando o negócio começa com Deus. O rei responde para Neemias: tá fácil. Diga para alguém do seu lado: tá fácil. Agora pergunta: para quem orou a Deus? Pergunta não, afirma. Diga: para quem orou a Deus? Tá fácil. Neemias recebe a palavra mais doce: pode pedir que eu resolvo. Ei, escuta aqui. Deus está mandando falar para ti esta palavra: pode pedir que eu resolvo. Quem vive com Deus tem canal aberto. Quem vive com Deus tem canal aberto. Quem vive com Deus tem canal aberto. O rei disse: ei, tá fácil, isso eu posso fazer. Vá lá. Quantos dias você precisa para ir lá resolver? Neemias diz: eu preciso de tanto. Agora veja só, eu não preciso só de tempo, rei. Eu preciso de madeira, eu preciso de ouro, eu preciso de prata, eu preciso de carta de segurança, mandato de segurança. Eu preciso que o Senhor me dê carta para todos os soldados da floresta. Eu preciso que o Senhor me dê carta para todos os governadores. Eu preciso, Senhor, de portas abertas para o meu projeto. Eu preciso de portas abertas para executar algo. Talvez as portas não estejam abertas diante de você. Ah, pastor, eu vou na campanha das portas abertas. Você já está na campanha das portas abertas. Tinha só uma crente aqui ainda sem saúde. Você já está na campanha das portas abertas. Amém. A campanha das portas abertas, ela já começou há muito tempo. A campanha das portas abertas é aquela: se o meu povo, que se chama pelo meu
atinge o coração do meu povo. Segunda Crônica 7:14. Eu vou ouvir. Nós já estamos na campanha das portas abertas. Deus tem sempre uma porta aberta. Diga de novo para alguém: está fácil. Agora diga para você: será que está fácil para mim? Só vai estar fácil para você quando você tiver a vontade imperativa e não a vontade reativa. A vontade reativa, que eu quero dizer, é aquela vontade que reage porque eu tenho uma disposição emocional, psicológica, ela é uma reação natural. Mas a vontade imperativa é aquela que diz: eu vou fazer mesmo sem vontade de fazer. Quem aqui não gosta de a seringa de dentista? Levanta a mão. Eu, se pudesse, flutuava. Gente, dentista, tem algum dentista aqui? É quase meu inimigo. Gente, só quando aquele negocinho bate na travessinha de prata dele lá, aquilo já me dá vontade de levantar, pegar o dentista e pisar no pescoço dele. Detesto o dentista. Mas você tem que ir. Ainda que a minha vontade reativa não queira que eu me abra a boca para o dentista, a minha vontade imperativa faz com que eu fique lá. Ele põe um negócio para eu ficar de boca. É o único homem que me deixa de boca aberta. É o dentista. Ele põe lá e vai aqui. Teve um dia, gente, que eu vi a agulha sair aqui no meu ouvido. Sério, o camarada pôs um negócio aqui que eu falei: moço, está saindo do outro lado. Ele falou: não, só foi porque a gente vê tudo alarmado. Deixe que as vontades reativas e faça com que as vontades imperativas exerçam o domínio na tua vida. Tem muita gente que gosta muito do que dá prazer, do que dá alegria, satisfação. A satisfação vem depois. Porque o trabalhador é digno do seu salário. Para todo esforço, Deus trará recompensa. Neemias, então, mantendo-se na presença de Deus, como homens que ele aprendeu com homens que, ao se manter na presença de Deus, viveram sobrenaturais. Eu falo de um Abraão que, por viver na presença de Deus, viveu sobrenaturais. Eu falo de um Moisés que, por ouvir a voz de Deus, por entregar-se a Deus, por se dispor a fazer diante de Deus a vontade de Deus, teve portas abertas por onde quer que andou. Eu falo de Elias, que tinha portas abertas para os céus. Eu falo de Paulo, que tinha portas abertas diante de reis. Eu quero dizer que quem tem aliança com Deus tem portas abertas onde quer que anda. Neemias sabia disso. Então Neemias manteve-se na presença de Deus, esperou com paciência no Senhor. Eu não sei quanto tempo Neemias ficou copeiro, mas ele esperou a hora certa. Tem gente precipitada demais, tem gente que quer as coisas agora, tem gente que gosta de resolver tudo no seu tempo. Ei, quem resolve no seu tempo tropeça, envelhece e morre. Quem espera no Senhor, estes caminharão e não se fatigarão. Amém. Esses voarão com asas como águia, vão conquistar lugares novos. Mas é quem espera, quem sabe o tempo de Deus. Neemias tem estratégias. Diga: estratégias. Tem gente que acha que para a vitória tem que ser de qualquer jeito, Deus. Tem gente que acha: não, eu vou orar e Deus vai dar vitória. Não, estratégia. Estratégia. Deus abençoa as estratégias do homem estratégico, estrategista. Neemias não fez nada de qualquer jeito. Neemias, primeiro, ele foi até a cidade. Ele foi sozinho de noite. Ele avaliou a cidade, viu a situação, olhou o que tinha acontecido com seus próprios olhos, e então ele se dispõe.
Aí ele começa a organizar o trabalho. Diga para alguém do teu lado: o trabalho tem que ser organizado. Tem gente que não tem organização na vida e vive como perdedor. Diga para si mesmo: se organiza. Tem gente que quer de qualquer jeito, quer fazer sem organização das coisas. É como eu disse do projeto aqui, a gente tem que organizar. Traz cestas básicas. Aí o povo traz, abençoa, e eu estou distribuindo para a gente trocar na biqueira. Não pode. Organizar dá trabalho. Diga para alguém do teu lado: organizar dá trabalho. Agora diga: vá trabalhar. Ó, preguiçoso. É preciso estratégia para o trabalho. É preciso organização. Muitas empresas começam e falham porque não tem organização. Muitos irmãos começam e desistem porque não tem organização. Ei, começa a organizar o seu trabalho que você vai ver o que vai acontecer. Porque quem está com Deus é organizado. Pastor, um dia Deus olhou dos céus e viu a terra que Ele havia criado, e ela estava totalmente desorganizada. O coreto estava bagunçado, e Deus disse: ei, vou organizar tudo. E Deus começou a liberar palavras de organização, e tudo foi se organizado. O caos se transformou em vida abundante. Deus nos ensina a ser organizado como Ele era organizado. E é. Então organize as coisas. Você é empresário, aprenda a organizar a sua empresa. Tem gente que põe a conta da empresa na sua conta pessoal, vira um fuá, um ninho de mafagafo cheio de mafagafinho. Tem gente que gasta mais do que recebe. Tem gente que vai no Black Friday e estoura os cartões de crédito. Alguém foi no Black Friday? Carlão, você, Carlão. Eu fui, gente. Eu fui sexta-feira. Sexta? Acho que foi sexta. Eu fui no Black Friday. Passei para ver se tinha algum irmão lá no shopping. Brincadeira. Fui. Mas eu fui sem dinheiro nenhum. Primeiro porque não tinha. Mas passei lá para resolver um negócio e vi, gente, a muvuca tava brava. E aí, eu vi lá a moça. Todo mundo falou: mãe, eu vou, porque mãe, 70% de desconto. O outro: bem, olha, tá com 50% de desconto. O outro: olha, tem não sei quanto de desconto. Aí teve uma menina lá que puxou uma etiqueta. Eu vou usar um exemplo. Ela puxou, a etiqueta vermelhinha estava assim, 179. Aí ela puxou a etiqueta, embaixo estava 279. Aí ela disse: perdão, eu errei as contas, gente. É o contrário, né? A etiqueta estava 279, a vermelhinha por cima. Ela puxou e embaixo estava 179. Dos 279, tinha 30, 60% de desconto, que ia dar o valor real. Aí a moça puxou assim pro namorado e falou: deixa de ser desse, esse negócio de Black Friday não existe. E ela disse: isso é uma Black Fraud. Eu não vou dizer que foi na Zara, porque se eu disser, eu estou dando o nome da empresa. Foi lá, gente. Eu vi, esses olhinhos tinham de subir para a glória. Então a gente às vezes se empolga por falta de organização. Organização financeira, organização no lar, organização na vida pessoal, organização nas ideias. Hoje muita gente sofre de SPA, síndrome do pensamento acelerado, segundo o Augusto Cury.
Ele que criou essa tese da síndrome do pensamento acelerado, e hoje é utilizado no mundo inteiro, porque as pessoas têm essa coisa, pensam rápido. Tem gente aqui na igreja que pensa mais rápido do que consegue falar, e por isso se atrapalha na hora de falar. Tem gente que morde a língua. Por que você quer falar? Diga, organize. Deus gosta de organização. Uma vez eu preguei isso, e aí eu cheguei e ouvi alguém falar assim: olha, minha filha quando chegou em casa, eu não sei o que aconteceu no culto, mas arrumou o quarto, arrumou o guarda-roupa como nunca se via. Eu ouvi isso, uma vez eu tinha pregado sobre isso. Organize seu armário, porque tem armário de guarda-roupa de gente aqui que Satanás mora lá dentro, e não consegue sair porque não acha a porta. Gente, tem guarda-roupa que Satanás está dando cria lá dentro. Não é assim o do Carlão não, né, Cris? Amém. Não amarra Satanás lá dentro não, tá? Organize. Diga para alguém, organize. Já vou terminar. Eu estou só no primeiro item. Seja estratégico. Use de prudência com o inimigo. Sabe o que aconteceu com Neemias? Neemias começa a trabalhar. Aí surgem 3, diga 3. Por que 3? Você acha que eu sou numerólogo? Não. É que assim como tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, às vezes vem 3 inimigos assim, para nos envergonhar espiritualmente, emocionalmente e materialmente. Veio Sanbalat. Olha o nome do capiroto, Sanbalat. Veio um outro chamado Tobias e um outro chamado Gesem. Vem e começa uma conspiração, querido, tudo que você for fazer, porque eu sei que Deus está dando poder criativo para você, querido. Deus está dando poder para abrir empresa. Deus está dando poder para fazer negócios. Deus está abençoando para você ter estratégias. Pense, querido. Eu quero ver o dia que você vai ter coragem de dizer, sabe, no dia 26 de novembro de 2017 o pastor falou isso. E apesar de ele não pregar sapateando naquele dia, não fazer reteté, Deus estava ali lhe abrindo portas. Naquela noite a mensagem era: tá fácil. Tá fácil. Para quem está com Deus, tá fácil. Porque Deus vai fazer. Deus vai estimular, inspirar mentes, corações, e as pessoas vão mudar as suas histórias no poder de Deus. Mas aprenda que o inimigo não vai descansar. Vêm os 3 e começam com conspiração. Quem são vocês? É o famoso: olha para quê? Olha para quê? Para que isso? Vai ter gente que vai vir para você dizer: para que isso? Tem gente que vai chegar, todo mundo já tentou fazer isso, todos que tentaram naufragaram. Você vai dizer: mas eu não sou todo, eu sou especial. Vai vir gente, vai vir parente, amigo, marido, filho, esposo. Mas você vai fazer isso? E na unção de Deus, você vai e vai ter sucesso. Escreva. Ah, mas onde se viu? Você vai vender geladinho no Polo Norte? Quando Deus está comigo, até esquimó gosta de chupar sorvete. Você vai fazer o quê? Vender areia no deserto? Porque é lá que o povo que não tem areia vai buscar. Querido, não é o lugar, é a unção de Deus que transforma territórios. Se a unção de Deus está na tua vida, o teu território vai mudar. Mas deixa essa historinha de: ai, estou magoado com Deus, porque Ele não fez o que eu queria, na hora que eu queria, do modo que eu queria. Para, querido.
você vai viver sempre reclamando e desviado, abraçado com o capeta. Dá um salto para Deus hoje. Joga fora essa meninice, essa infantilidade, essa pobreza de alma. Salta para Deus hoje. Deixa a vontade reativa, aquela que depende, para a vontade imperativa, para aquela que eu faço porque eu quero fazer. Quem está ouvindo, diga amém. Amém. O inimigo tem estratégias. Para Neemias, olha só as estratégias. Vai no meio do povo e começa os emissários de Sambalate, Tobias e Gesem a tentar desestimular o povo. Sabe aquele governo, SPTV, notícias, Jornal da Band, o Estadão de São Paulo, Gazeta do Tatuapé. Cuidado, isso está a serviço de Satanás para desestimular gente com a qual Deus tem uma aliança e um projeto. Ai, a bolsa de Tóquio caiu, quem mandou ele não cuidar da bolsa? Ai, a bolsa de não sei quem, a Nasdaq caiu. Tudo afeta tudo, sim, estamos conectados. Mas é Deus quem me conecta com poder de criação e de vitória. Jerusalém destruído, viveu destruído, mas a unção que estava em Neemias transformou Jerusalém numa nova cidade. Não fique aí, porque o governo anunciou tal projeto, porque os Estados Unidos falaram tal coisa, não, porque Barack Obama, porque Bill Clinton, porque... Para com isso. É Ele que governa a tua vida? Ou você está no governo de Yeshua? Hein? Quando o mundo, olha quando o governo de Deus é tremendo. Quando o mundo estará se degladiando, o mundo vai estar se degladiando, o governo de Yeshua estará sobre o Monte das Oliveiras, contemplando toda a terra, e a igreja escolhida, a igreja santa, que foi levada, estará lá, porque o ambiente foi transformado por causa da presença dele. Aprenda que os ambientes serão transformados pela presença de Deus na tua vida. Se a tua casa está uma droga, cuidado, ponha Deus no centro da tua casa. Se o teu emprego está uma droga, ponha Deus no centro da tua vida, lá naquele emprego. Ponha Deus. As coisas estão indo mal porque falta Deus. As coisas estão indo mal porque falta Deus. Mas eu chamo Deus. Chama a Deus, mas resolve por si próprio. Não se engane. Chamar a Deus e confiar nele. Confiar nele é saber que todas as oposições cairão por terra. O bicho era grande, gigante. Davi era miudinho. Ele não olhou para si, não olhou para o povo que ficava dizendo: o bicho é grande, você é pequeno. O bicho grande dizia: eu sou por acaso um cachorro para você vir para mim com pedras e pau? Davi não se intimida nem pela voz dos que o assistem, nem pela voz do seu adversário, nem pelas características pessoais. Ele disse: eu vou na força do Senhor. Ei, para de achar que a voz de um é a voz do seu coração. Se não for a voz de Deus, você nunca vai avançar, querido. Aprenda isso. Aprenda o que a palavra diz: uns confiam em carro, outros em cavalos, mas eu faço menção do nome do Senhor. Temos que aprender a parar de ser humanista, olhar para outras coisas humanas, para as coisas naturais. Ei, os meus olhos estão postos em Ti. Só assim você vai, querido. E é assim que você vai. O projeto de Deus não está frustrado. Não dê ouvido às calúnias. Neemias 6. Neemias 6. 6 e 7. Vou ler só isso. Na qual estava
vou ler do 5. Então Sambalate, da mesma maneira, pela quinta vez me enviou o seu servo com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: é relatado entre os pagãos, e Gesem o disse, que tu e os judeus pensam em se rebelar, por esta causa tu edifica as muralhas, para que possa ser o seu rei, segundo estas palavras. Eu também, e tu também indicaste profeta para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: há um rei em Judá. E agora isso será relatado ao rei, segundo essas palavras. Vem, portanto, agora e consultemos juntamente. Olha o inimigo acusando, levantando falso testemunho. Gente, você vai ver isso todos os dias. Não adianta. Deus está com você, mas o inimigo vai vir te acusar, te afrontar. Mas em todo o tempo, Neemias deu uma única resposta: estou empenhado numa grande obra, não posso. Aleluia! Aprenda isso, querido. As conspirações vão vir. Parente, amigo, vizinho, gente que faliu. Ele faliu porque não tinha Deus. Ah, mas ele era crente. Ser crente não significa que tem Deus. O teu projeto, se Deus estiver no centro da tua vida, não vai falir. Presta bem atenção no que eu estou falando. Neemias respondeu todas as vezes: estou ocupado demais para dar ouvido a qualquer quá que venha no meu ouvido. Aprenda. Ah, mas eu ouvi no noticiário. O noticiário para mim não é a boca de Deus. Ah, eu ouvi, mas ele é especialista em finanças. Mas não é a boca de Deus. Ah, mas ele é o multibiliardário. Mas não é a boca de Deus. A boca de Deus está aqui, ó, dizendo para você: se eu estou contigo e tu comigo, pedireis o que queres e eu farei acontecer. Essa é a boca de Deus. E vou encerrar. Por último, cuidado com os falsos profetas. Essa eu faço questão de ler. Neemias 6:3. Se eu não errei a anotação. Enviei mensageiros dizendo: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Porque cessaria eu a obra enquanto eu a deixo e desço até vós? Não, não é aqui. Não é aqui. Onde está? É 6, 10, 14. Deixa eu ver se é isso. Depois de Semaías, estou no 10, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava recluso, e ele disse: reunamo-nos na casa de Deus. Reunamo-nos onde? Dentro do templo, e fechemos as portas do templo, porque eles virão te matar. Sim, à noite virão matar-te. E eu disse: deveria um homem como eu fugir? E quem há que, sendo como eu sou, entraria no templo para salvar a sua vida? Eu não entrarei. Olha só, sacerdotes, profetas falsos, vem e diz: vem, Neemias, vem, vamos nos esconder no templo, no santíssimo lugar, vamos esconder onde ninguém tem coragem de entrar. Mas espera aí, a lei determina que só entra no santo lugar quem é sacerdote, Kohanim, e um Kohanim depois de purificado, porque senão morre fulminado, como morreu Uzá, aquele soldado que para proteger a arca encostou nela. Cuidado com os falsos profetas, aqueles que mandam você recuar, aqueles que estão dizendo para você: não, vamos fugir, não, vamos esconder. Ei, a palavra de Deus hoje é: vamos para cima. Vamos para cima, não é para recuar, não é para recuar. Ouça a palavra desta noite: não recue. O inimigo vai tentar fazer você voltar atrás.
Sabe por quê? Porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Quem põe a mão na obra, quem põe a mão no projeto e fica olhando para trás, dando ouvido a todo profeta dos infernos que vem para esmorecer as tuas ideologias, tuas convicções. Gente, eu aprendi isso. Tem gente que fala mal de mim, às vezes até na frente, tem outros que falam nas costas. Mas não adianta você, não adianta ninguém, não adianta você vir falar para mim qualquer coisa que é para me esmorecer. Eu não te dou ouvido. Pode até dizer, o pastor se acha Deus? Não, eu não me acho Deus. Eu apenas estou certo de que o Deus, o Todo-Poderoso, é que me faz vencer. Amém. Só é Ele que me dá vitória. Eu não gosto de gente frustrada. Salmo 137 é o exemplo dos frustrados. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Tem gente que é assim. Nós penduramos os nossos saltérios, as nossas harpas nos salgueiros, e dissemos: de onde há de ser que cantaremos os hinos da nossa nação em terra estranha, os hinos do nosso Deus em terra estranha? Querido, transforme o lugar pela presença do Senhor. Aqueles desistidos eram sacerdotes, adoradores de Deus, pararam tudo. Porque a situação está difícil, porque nós estamos escravos aqui na Babilônia, porque estamos, então vamos parar com tudo, vamos parar de adorar porque a situação está ruim, vamos parar de adorar porque nós estamos em terra estranha, vamos parar de fazer as coisas de Deus porque a situação está ruim, vamos parar de fazer as coisas de Deus porque a situação está punk, vamos parar de fazer as coisas de Deus porque tudo, nada está dando certo para nós. Isso é o que Satanás quer. Vamos pendurar os nossos instrumentos de adoração porque estamos mal. É a vontade, o que? Reativa. Totodói, não quero mais saber de Deus. Totodói, não vou mais louvar. Totodói, não vou para o culto. Tem alguém aqui assim? Diga glória a Deus. Acho que só lá fora alguém falou. Não quero saber de Deus porque nada dá certo na minha vida. De nada vai dar certo enquanto você não se consertar com Deus. Enquanto você não entender que o negócio com Deus é Deus primeiro e as bênçãos depois. Não pense que vai ser diferente porque você quer, porque você vai pôr Deus na parede. Não. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus primeiro, depois tudo vem. Aí você busca Deus não porque você quer Deus, porque você ouviu a palavra do pastor que diz Deus primeiro, então mas eu estou interessado no outro. Meu coração não está em Deus, está interessado no que Deus vai fazer, porque eu estou buscando. Já está tudo errado. Eu vou buscar Deus porque Ele é Deus, simplesmente por isso, e as demais coisas vão vir. Eu não estou preocupado com as demais, elas vão vir simplesmente porque eu estou com Deus. Eu estou com Deus com ou sem, mas se eu estou com Deus eu não fico sem. É a máquina do pensamento que nos desviam de Deus. Eu vou fazer a campanha porque se eu fizer a campanha Deus vai fazer. Não, a campanha é uma maneira de te estimular, desatar a tua fé. Quanto mais eu busco a Deus, mais eu tenho de Deus. Buscar-me-eis e me encontrareis quando buscares de todo o coração. Não é com todo o interesse, quando buscares de todo o coração. Aí no outro lugar diz assim: serei achado de vós, diz o Senhor. Serei achados de vós, serei achado. Deus está dizendo: eu quero que você me ache. E quando você me achar de verdade, não o que te interessa, eu mudarei a sua sorte.
Lá pelos livros de 19 Jeremias, você vai achar isso que eu falei. Mudarei a sua sorte. Amém. Mudarei a sua história. Deus não está contente com a tua história. Ele quer fazer você avançar. Deus não estava contente com a história de Neemias e do povo judeu. Então Deus abriu as portas para Neemias. E hoje Deus está abrindo portas para quem ouviu e entendeu a palavra desta noite. Eu quero orar por todos